Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez para o curso de Matemática do Ensino Médio. Nossa aula de hoje será multiplicação de matrizes. Então vamos lá. Multiplicação de matriz. O produto de uma matriz por outra não pode ser determinado através do produto de seus elementos. Assim como a gente faz, por exemplo, na adição, que é elemento somado com o elemento correspondente na mesma posição na segunda matriz. Então, isso não pode. Então, especificamente nessa operação, não podemos proceder do mesmo modo como fizemos até agora há pouco, lá nas aulas de adição e subtração de matriz e também de multiplicação de matriz por um número real. Então, já que na multiplicação de matrizes não é análogo à multiplicação de números reais, ou seja, é diferente, tá? Não é elemento vezes o elemento da mesma posição. Tá? Que na multiplicação de um número real por uma matriz, a gente multiplica o número por cada elemento dessa matriz. Muito bem. Então, continuando, nós temos assim o produto das matrizes A, né? Nós temos aqui a matriz A e B, tá aqui a matriz B, é a matriz C. Ou seja, se eu tiver um número multiplicado com outro número, o resultado será um terceiro número. No caso aqui, será uma terceira matriz, onde cada elemento da matriz C é obtido através da soma dos produtos dos elementos das matrizes anteriores. Ou seja, vamos para a prática para que você possa compreender melhor. Eu tenho um exemplo já pronto, né? Eu já deixei esse exemplo pronto para que o primeiro momento seja mais fácil a compreensão e também que a gente diminua o tempo do vídeo. Então veja, eu tenho aqui a matriz A, né? E tenho a matriz B. Vamos determinar A vezes B e B vezes A, ou seja, uma coisa de cada vez. Então primeiro esse aqui, que é A vezes B. Então, veja, quem é A vezes B? Então, eu tenho aqui a matriz A, que é essa primeira. Eu tenho a matriz B, que é a segunda. E nós vamos multiplicar. Então, como é que se faz a multiplicação de matrizes? Então, veja, observe aqui, o elemento 2 da primeira matriz, eu multiplico com o elemento 1 da segunda matriz, que é o primeiro elemento da matriz. Então, veja aqui, 2 vezes 1. Aí, mais quem? O segundo elemento da linha multiplicado com o segundo elemento da coluna. Então, veja, 3 vezes 3. Então, quer dizer, é a primeira linha com a primeira coluna. Beleza, então já está feito ali. Agora, eu vou multiplicar novamente esses números, o 2 e o 3, por quem? Pela segunda coluna. Veja, 2 multiplicado com 2. Está aqui, 2 vezes 2. E agora o 3 multiplicado com o 4. Então, multipliquei com 4 e vou multiplicar com 2. Com 2 está aqui, 2 vezes 2, 4. E o outro, 3 vezes, 3 vezes 4. Está aqui, Então, a primeira linha vai identificar a primeira linha da matriz onde vai estar feita a adição dos produtos. Então, vamos agora para a segunda linha da matriz. Veja, eu tenho 4, eu vou multiplicar de novo com o 1 e vou multiplicar o 1 com o 3. Então, o primeiro elemento com o primeiro elemento, 4 vezes 1. E agora eu tenho 3, eu multiplico com o outro, ou seja, eu tenho 1 e vou multiplicar com o 3. Tá aí, então quer dizer, a segunda linha com a primeira coluna e depois com a segunda coluna. Que vê, observe, 4 vezes 2 e 1 vezes 4. Então eu tenho 4, multipliquei com esse 2 e depois multipliquei o 1 com esse 4. Então, se você parar para analisar, a gente tem a primeira linha da primeira matriz, multiplica a primeira coluna e multiplica a segunda coluna.
Então, cada elemento, o primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo, e assim por diante, né? Então, nós temos agora uma matriz onde tem a multiplicação dos produtos, mas também tem a soma, tem a adição. Então, veja, se eu pegar 2 vezes 1, tá aqui, ó, 2. Se eu pegar 3 vezes 3, tá aqui, 9. Do mesmo jeito, 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 4, 12. Então, na parte de baixo, nós temos 4 vezes 1, dá 4. E lá, novamente, 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 2 dá 8. E 1 vezes 4 dá exatamente 4. Então, aqui acabou agora os produtos, nós só temos a adição. 4 mais 9 dá exatamente, ou seja, 4 não, gente, perdão. 2 vezes 2 mais, calma. Muito bem, agora nós temos a adição de matriz, ou seja, muito bem, acabou ali a primeira, que tinha produto e adição. Agora nós temos só a adição dos elementos. 2 mais 9 dá exatamente 11. 4 mais 12 dá exatamente 16. 3 mais 4 dá 7. E 4 mais 8 dá exatamente 12. Então, nós temos aí o nosso primeiro exemplo de multiplicação de matriz, que era A vezes B. Beleza? Vamos agora para o segundo exemplo, onde nós vamos multiplicar B vezes A. Então, se você observar, nós temos 1 que multiplica o 2, tá aqui, ó. Nós temos o 2 que multiplica o 4, tá aqui. Aí, novamente, a mesma linha, né, da primeira matriz vai multiplicar agora a segunda coluna. Nós temos o 1 que multiplica o 3 e nós temos o 2 que multiplica o 1, tá aqui. Então, esse procedimento que acabei de fazer, eu vou adotar para a segunda linha da primeira matriz. Então, 3 que multiplica o 2, tá aqui. O 4 que multiplica o 4, tá aqui. Agora, o 3 que multiplica o 3 da segunda coluna, tá aqui. O 4 que multiplica o 1 da segunda coluna, tá aqui. 4 vezes 1. Então, agora efetuar as multiplicações. 1 vezes 2 é 2, tá aqui ele. 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes 3 dá 3. E 2 vezes 1 dá 2. Lembrando de conservar sempre o sinal da operação de adição. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 1, 4. Agora é só efetuar a soma. Então, 2 mais 8, 10. 2 mais 3, os 3 mais 2, 5. 6 com 16 dá 22. E 9 mais 4, que dá exatamente 13. Então, nós temos aí o segundo exemplo, que foi solicitado lá na questão 1. Então, multiplicamos tanto A vezes B como B vezes A, e está aí os resultados das matrizes. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, dadas as duas matrizes, A e B, nós temos uma matriz, a primeira matriz é uma matriz de ordem 3 por 2, né? Nós temos 3 linhas e 2 colunas, e já a segunda nós temos 2 linhas e 3 colunas. Então, o que está pedindo aqui na letra A? Está pedindo para multiplicar a matriz A vezes a matriz B. Então, veja, eu vou escrever A vezes B, para que a gente possa acompanhar direitinho. 2, 0 e 1, negativo. 3, 1 e 4. Então, essa é a primeira matriz, que vai multiplicar a segunda matriz. A segunda matriz é diferente, é 1, 2 e 3. Então, a multiplicação, nós temos 2, 0 e 4. Então, multiplicar essas duas matrizes. Vou dar espaço aqui para ficar melhor. Então, vamos lá. O primeiro elemento, eu vou multiplicar com o primeiro elemento. Então, vai ficar, dando continuidade, vai ficar 2
vezes 1 e vai ficar 3 vezes menos 2. Vai ficar mais 3 vezes menos 2. Beleza, então foi a primeira linha com a primeira coluna. Então, vou multiplicar logo a primeira linha com todas, né, para ficar mais fácil. Agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais, sempre somando, 3 vezes 0. 3 vezes 0. Então, já multipliquei a primeira linha com a primeira coluna e com a segunda coluna. Agora, vamos multiplicar, dar um espaço, a primeira linha de novo da primeira com a terceira coluna. 2 vezes 3, mais 3 vezes 4. Então, vai ocupar bastante espaço, você vê aqui, ó. Muito bem. Agora vamos para a segunda coluna, repetir todo o procedimento. Então, a segunda coluna é 0, que multiplica 1, mais 1, que multiplica menos 2. Se você observar, tem alguns números que vão se repetindo. Ó, o 1, 1, o menos 2 e o menos 2. Vão sempre se repetir nessa parte. Então, eu multipliquei pelo 1, vou botar aqui outra cor, e multipliquei com o menos 2. Tá aqui, multipliquei com esses dois aqui. A segunda linha, que é esse aqui, ó. Agora eu vou multiplicar com a segunda coluna. Então, vai ficar 0, que multiplica 2, mais o 1, que multiplica 0. O 1, que multiplica 0. Beleza? Agora vamos para a terceira coluna. 0, que multiplica 3, mais o 1, que multiplica o 4. O 1, que multiplica o 4. E vamos para a última linha. Nós temos aqui menos 1 e 4. Então, fica menos 1, que multiplica o 1 da primeira coluna, mais o 4, que multiplica o menos 2. Então, se você observar, ó, sempre se repete os mesmos números. Agora, começando de novo. O 1 negativo, que multiplica o 2 da segunda coluna, a segunda matriz, mais o 4, que multiplica o 0. E para finalizar, o menos 1, que multiplica o 3, o menos 1, que multiplica o 3, mais o 4, que multiplica o 4. Então, deu uma coisa bem grande, né? Então, se você for fazer aqui as operações agora, fica assim. Veja, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes menos 2, dá exatamente menos 6. Então, esse é o primeiro elemento. O espaço está pequeno, 1 vezes 0 é 0, mais 1 vezes menos 2 dá exatamente menos 2. Embaixo eu tenho 1 vezes menos 1 dá menos 1. Aí nós temos mais 4 vezes 2 e tem um 2 negativo dá menos 8. Muito bem. Continuando, nós temos 2 vezes 2, que vai dar 4, mais 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 dá 0, mais 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 4 vezes 0 é 0. Continuando, nós temos aqui agora, ó, nós temos 3 vezes 2,
que dá 6, mais 3 vezes 4, que vai dar 12. 3 vezes 0 é 0, mais 1 vezes 4 é 4. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 4 vezes 4, que dá 16. Então, para finalizar, é bem grande, nós vamos fazer a operação agora da adição. 2 menos 6 dá exatamente menos 4. 0 menos 2 dá exatamente o menos 2. 1 negativo mais menos 8, ou seja, menos 1 com menos 8 vai dar exatamente menos 9. 4 mais 0 dá 4. 0 mais 0 dá 0. Menos 2 mais 0 dá exatamente menos 2. E para finalizar a última coluna, 6 mais 12 dá 18. 0 mais 4 dá 4. E menos 3 mais 16 dá exatamente 13. Então, esse aqui é o resultado da multiplicação das matrizes A vezes a matriz B. Então, é bem extenso, o espaço ficou reduzido, mas deu certinho para ser feito. Então, agora vamos para o segundo exemplo, letra B. Ok, beleza, vamos para o nosso segundo exemplo. Agora é B vezes A. Nesse caso, vamos escrever aqui novamente as matrizes, B vezes o A, que vai dar igual. Então, escrever primeiro a matriz B, é 1, 2 e 3. E escrever a segunda linha da matriz, menos 2, 0 e 4, multiplicado pela matriz A, que é a matriz de ordem 3, que é 0, que é menos 1. Aí nós temos 3, 1 e 4. É a matriz de ordem 3 por 2. Então, isso aqui vai ser exatamente igual a quem? Então, vamos deixar só essas duas aqui para ficar melhor a visibilidade. Multiplicando, ó, primeira linha com primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes menos 1. Beleza? Agora, multiplicar a primeira linha novamente, esta aqui, com a segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes o 4. Então, nós já temos a nossa primeira linha da nossa matriz, efetuados os cálculos. Agora, a segunda linha. Essa aqui com as duas colunas novamente. Então, com a primeira coluna, menos 2 vezes 2, mais 0 vezes 0. Aí nós temos 4 vezes menos 1. Então, vai ficar mais 4 vezes menos 1. E com a segunda coluna agora, menos 2, começando de novo, vezes 3, mais 0 vezes 1, mais 4 vezes 4. Então, agora, efetuar as operações. Nós temos aqui, ó, 1 vezes 2 é 2, mais 2 vezes 0 é 0, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aqui agora, 1 vezes 3 é 3, mais 2 vezes 1 dá 2, mais, e 3 vezes 3 dá exatamente 12. Segunda linha, 2 vezes 2 dá 4, como 1 é negativo, vai ficar negativo. 0 vezes 0 dá 0, e 4 vezes menos 1 dá 4 negativo. Última parte, 2 vezes 3, o 2 é negativo, então vai dar menos 6. Aí aqui, ó, 0 vezes 1 dá exatamente 0.
E 4 vezes 4 dá 16. Pronto, agora é só efetuar as somas, ou subtração. O 2 com 3 negativo dá exatamente menos 1. Aqui 2 com 3 dá 5, com 12 vai dar exatamente 17. Aqui eu tenho menos 4 e tenho menos 4. Menos 4, menos 4. Então vai dar exatamente menos 8. Menos 6 com 16 dá 10. Porque você tem 16 positivo e 6 negativo, então desconta. Então nós temos aqui o resultado da multiplicação da matriz B com a matriz A. Para informações a mais, nós temos aqui a decorrência da definição. Então, em decorrência dessa definição, diz aqui: a matriz produto A vezes B existe apenas se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, tem que haver essa igualdade. Se não houver, não é possível fazer essa multiplicação. Então, veja aqui, ó, P, que representa coluna, P representa linha. Então, no caso aqui são iguais, é possível acontecer. Então, nós temos aqui 3 exemplos. Esses 2 aqui são possíveis e o do meio não é possível. Por que o do meio não é possível? Porque o número de colunas é diferente do número de linhas. As propriedades. Propriedades. Dentro da associativa, se eu pegar uma matriz A e multiplicar com B, e depois multiplicar o resultado com C, é a mesma coisa de eu multiplicar B vezes C e depois multiplicar com A. Então, tanto faz multiplicar uma com a outra primeiro ou vice-versa. Segunda propriedade, distributiva em relação à adição. Então, se eu somar uma matriz B com uma C e depois multiplicar com A, é a mesma coisa de eu pegar a matriz A e multiplicar com B, pegar a matriz A e multiplicar com C, e os dois resultados eu somar. Então, fica do mesmo jeito. Na segunda situação, aqui na letra B, nós temos, se eu somar A com B e multiplicar com C, é a mesma coisa de eu multiplicar A vezes C e B vezes C. Tá? Então, e depois somar, é claro. No elemento neutro, diz que se eu tiver a matriz A e multiplicar com a matriz identidade, vai se tornar sempre a matriz inicial, que no caso é a matriz A. Então, a comutativa ela não existe. Por quê? Ela não dá certo, porque A vezes B é diferente de B vezes A. E aqui no último item diz que se a matriz é nula e você multiplicar vezes B, vai dar sempre a matriz nula. Por quê? Se eu multiplicar a matriz por uma matriz nula, nula quer dizer os elementos são zero. Então, no caso, vai dar tudo zero no final. Então, são essas as informações desta aula. Compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais, se inscreva, clique no sininho para que você possa receber nossos vídeos em primeira mão e dê um like aí nos vídeos.